Eu saúdo meus queridos irmãos e irmãs com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para abordar um assunto. Antes de mais tudo, eu gostaria de agradecer aos queridos irmãos que estão curtindo. Dê o like, compartilhe, me ajude a prosseguir com o canal. Hoje iremos abordar sobre crises. Crises qualquer um tem, queridos irmãos. Os maus e os bens, aqueles que servem e os que não servem, eles têm crises. Só que as crises, elas nos levam a etapas que eu gostaria de abordar hoje com vocês, para vocês compreenderem um pouco o que é que acontece em nossas vidas quando estamos em crise, seja conosco mesmo ou espiritual, emocional. E vamos abordar um pouco sobre esse assunto, né? Lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 16, Deus revela que o inimigo de Deus, ele queimou as ovelhas de Jó. Enquanto que os bois, os camelos foram roubados de Jó, as ovelhas ele queimou. E o que isso nos ensina? As ovelhas ali simbolizava o sacrifício de Jó para com Deus, a relação de Jó para com Deus, porque Jó sacrificava as ovelhas, principalmente quando os filhos dele, né, diz a Bíblia que toda vez que os filhos dele iam fazer um banquete, ele sempre fazia um sacrifício ao Senhor para o Senhor perdoar, caso houvesse algum pecado ali, né, no meio, para o Senhor perdoar. Então, qual foi uma das primeiras coisas que o inimigo tocou de Jó? Foi as ovelhas. Você pode notar que ele queimou, enquanto que os demais bens dele, ele foi roubado, né? A casa foi destruída, né? Que veio um vento e matou os filhos e tal. Mas eu quero frisar essa questão das ovelhas, meus queridos irmãos. As ovelhas, como eu já havia dito, ela simbolizava a relação entre Deus e Jó. Então, o que eu estou querendo passar para vocês em relação a isso? Pense direitinho, o que é que tem sido tocado na sua vida, no seu momento de crise? Ah, minha querida irmã, eu estou passando por tal crise no meu casamento, tal crise, e tá tudo dando errado, e iniciou na igreja, e aquele irmão tá me perseguindo, e às vezes é um pastor, às vezes é um diácono, ou às vezes é o meu vizinho, e assim vai. Primeiro passo da crise é a sua relação com Deus, onde você não pode de forma alguma permitir que Satanás toque. Tanto é que você viu que o inimigo tocou, porém Jó se manteve firme diante do Senhor. Aí é que tá. Os nossos sentimentos, o ambiente que vivemos, as coisas que nós temos, os nossos bens, eles ditam a nossa alegria diante de Deus? Eles ditam aquilo que realmente vai permitir que a gente sirva, que a gente siga ao Senhor? Eles ditam. Então, são perguntas que a gente deve responder para nós mesmos. Poxa, eu servia muito a Deus quando eu tinha tal casa, uma casa de praia, um apartamento e tinha carro. Ah, hoje que não tem nada, pronto, eu não vou servir a Deus. Que alegria eu vou ter de servir esse Deus? Entendeu? Então, você tem que pensar e raciocinar. Poxa, eu servia a Deus quando eu tinha aquele emprego que ganhava 15, 25 mil reais. Hoje só ganho R$ 1.000, não tenho condições de servir a Deus. Então, note que sua finança está relacionado com o seu altar, com o seu culto a Deus. Foi tocado ali os bens de Jó, porém Jó não desistiu de servir ao Senhor. Então, primeira coisa que acontece quando que uma pessoa está na crise, toca-se na questão do seu relacionamento com Deus, porque você fica em crise e você diz, poxa, eu tenho um Deus tão grande,
tão maravilhoso, mas permite o inimigo tocar, o inimigo fazer certas situações. Mas por quê? Tudo há um propósito. Tudo há um propósito. E, às vezes, irmãos, Deus permite certas situações para tratar o nosso caráter. O caráter de Jó ali foi tratado, porque Jó, ele temia que aquilo viesse a ocorrer. Tanto é que ele diz, né, aquilo que eu mais temia veio me acontecer. Então ele temia. Então a fé de Jó não era totalmente pura como todos pregam. A Jó era íntegro. Sim, ele era íntegro. Eu me refiro à fé, à confiança em Deus, que ele tinha em Deus. Porque quando a gente confia 100%, a gente não teme, né? Mas como somos seres humanos, né, podemos falhar. Então acontece situações como essa. E a segunda coisa que o inimigo toca na crise é nos filhos. Quando você abre lá a sua Bíblia, lá no livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 22, diz assim: Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Lá no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 16, diz: Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e ordenou matar todos os meninos que havia em Belém. Entenda que quando Satanás está irado, na sua vida ele toca nos seus filhos. Porque a aliança que Deus tem com você, ela se estende com o seu filho. Pode notar que quando Deus prometeu a Abraão, pode ver, pode observar na Bíblia. Isso é grande, irmãos. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Isso é grande. Quando Deus prometeu a Abraão, criou com Abraão um vínculo, uma aliança, ele disse: olha, a tua descendência, eu serei com eles, será tão numerosa quanto as estrelas e a areia da praia. Irmãos, é lindo isso de Deus. É lindo. É lindo isso de Deus, é tremendo. Então, os filhos são heranças de Deus. Os filhos são provenientes daquilo que Deus guardou e reservou para nós como alegria. O filho não é maldição para a pessoa sair abortando por aí fazendo o que quer com o filho. Não é maldição. Então, quando Satanás está irado, ou quando Satanás recebe a permissão do Senhor para tocar na vida de alguém, ele toca primeiro na adoração dessa pessoa com Deus e depois toca nos filhos. Ah, irmã, agora você está querendo dizer que eu estou em pecado porque Deus tocou no meu filho? Não, não, minha amada, não, meu amado. Se houve uma permissão de Deus para tocar no seu filho, é porque você necessita buscar mais ao Senhor em oração. É porque você necessita trazer a memória de Deus, a sua criação, a sua educação que você deu ao seu filho. Você precisa lembrar a Deus o que você fez, não que ele tenha esquecido, mas a palavra do Senhor mesmo nos manda contender com ele e provar para ele e mostrar a ele o quão as bênçãos dele estão sobre nós, porque lá em Deuteronômio 28, o Senhor nos revela que ele ordenará que a bênção esteja conosco e o fruto do nosso ventre será bendito. Aleluia. Então creia que o seu filho é a extensão do seu milagre. Seu filho pode estar na droga, pode estar na depressão, pode estar na vida errada, mas ele é a extensão do seu milagre. É isso que o Senhor tem para lhe dizer hoje. O seu filho é a extensão do seu milagre. Creia que Deus pode restaurar a sua vida. Ah, irmã, é meu esposo, olha, que está perdido, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Seu esposo é santificado através de você. A sua aliança que você tem com Deus alcança os seus, minha querida e meu querido. Acredite e confie no Senhor. E o terceiro tópico que eu quero abordar é a questão das finanças.
As nossas finanças retratam o nosso altar com o Senhor. Quando nós estamos felizes com o nosso Deus, isso é antigo desde o Velho Testamento, desde os primórdios dos tempos. O homem, quando ele está feliz com o seu Deus, geralmente ele dá. Ele quer beneficiar, ele quer presentear aquele Deus. Não é verdade? Então, nossas finanças, elas podem ser tocadas por um inimigo, mas a gente nunca deve ter um coração amargo de esquecer do Senhor, de esquecer dos feitos que o Senhor nos fez. Então, mesmo na dificuldade, o pouco, meus queridos irmãos, que a gente tem que cooperar com a obra do Senhor. Porque o Senhor, Ele ama quem dá com alegria. O Senhor ama quem lembra da obra dEle, dos feitos dEle, da maravilha dEle. Porque o céu é o investimento para o resto da vida, para toda a eternidade. Você pode investir numa casa aqui, você pode investir no apartamento, você pode investir no carro, você pode investir na bolsa de valores. Mas esse investimento, quando você morrer, vai ali dentro do caixão, ó, só você. E se alguém comprar, tiver condição de comprar uma roupa, você vai vestir. Senão, não tem quem lhe vista. Compreende o valor das coisas? Então, são 3 tópicos. Primeiro, a questão daquilo que te liga com o Senhor. O teu culto. O teu culto, a tua prestação, a tua comunhão. Quando você está em crise, o inimigo toca. Você não deve permitir isso entrar no seu coração. Você tem que ter um coração humilde para ir diante de Deus e se lavar e pedir perdão. O Otmani disse que os nossos sentimentos são os nossos piores inimigos. E geralmente, quando a nossa adoração ela é tocada pelo inimigo, ou a gente está ali servindo ao Senhor e alguém diz algo que a gente se entristece e tal, e a gente não tem mais vontade de ir para a igreja, de buscar o Senhor, aí a gente é levado pelo sentimento. Porém, o coração do homem é enganador. Não se permita seu coração lhe enganar. Neste dia, peça perdão ao Senhor e se lave. Clame pelo sangue de Jesus. Peça clareza na sua mente para você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Segundo tópico, os filhos. Lembre-se que seus filhos são a herança do Senhor. Bendito o fruto do seu ventre. Deus te deu filhos para a paz. Declare isso no seu lar. E o terceiro tópico, suas finanças. Você é abençoado. Deus ordenou que a bênção esteja sobre você. Deuteronômio 28. Declare isso no seu lar. E que Deus te abençoe. Siga-nos para mais vídeos, dê o like, compartilhe esse vídeo com alguém que você saiba, que você esteja ciente que essa pessoa está sofrendo diante de Deus por alguma situação, alguma razão. Compartilhe e nos ajude a levar a palavra do Senhor e que Deus vos abençoe.